agora sobre montagem e desmontagem do evento. Indo direto ao ponto, a primeira coisa que você precisa observar e ter consciência é de que tipo de montagem ou se a montagem e desmontagem do evento está inclusa no serviço que você vendeu para sua cliente. Eu costumo dizer que montagem e desmontagem, mas principalmente montagem, é um serviço indispensável. Claro, eu também já trabalhei numa época lá no início, onde acompanhar a montagem para mim, o cliente tinha que pagar a parte para isso. Até eu chegar na conclusão que a montagem, acompanhar a montagem para mim, pelo menos no dia do evento, é equivalente aos ovos para o bolo da confeiteira. Sim, se tirar, eu percebi que a maioria da parte dos problemas que aconteciam durante o evento, eu poderia evitar se eu estivesse na montagem. Então até que chegou um belo dia que eu falei, acabou. Montagem para mim é o meu serviço essencial. Até na minha assessoria mais barata, parcial, que não envolve planejamento, eu estarei lá pelo menos no dia do evento, 7 horas da manhã, acompanhando pelo menos aí a parte final, porque a gente sabe que algumas partes, algumas atividades de montagem de estrutura podem acontecer dias antes do evento, Os fornecedores começam a montar um pouquinho na quarta, na quinta, na sexta, se o espaço não tiver aí eventos nos dias anteriores. E aqui que eu vou pegar num segundo ponto, que é para você pensar o seguinte, ok, a montagem está inclusa. E aqui, frisando, te aconselho que a partir de agora, pelo menos a montagem do dia você esteja lá. Te desafio a fazer um teste. Próximo evento que você tiver, caso a montagem não esteja inclusa, vá. Aplique o que eu vou te ensinar nessa aula e depois me conta lá no suporte se realmente não foi totalmente diferente. Eu cheguei na conclusão que não é nem para o cliente, eu faço isso para mim, para garantir o domínio durante o evento. Então você já sabe que a montagem, pelo menos do dia, é um serviço essencial, que você vai tentar sempre incluir isso agora nos serviços que você vender, até o mais básico. Eu falo da desmontagem porque tem lugar que você não consegue praticar a desmontagem imediatamente após o evento. São Paulo, por exemplo, é regra, acabou o evento, praticamente capital, você tem já que desmontar. Agora, algumas cidades, Espírito Santo, interior de Minas, não é assim. Acaba o evento, fecha a porta e você só volta lá durante a semana. Então, é muito importante você ser honesto e entender qual é a sua realidade. Aqui eu estou falando para você. Eu atendo fornecedores de todos os tipos de cidades. Eu mesmo já fiz evento em São Paulo, capital e interior de Minas, onde as realidades são totalmente diferentes. Então, por isso que esse curso, o objetivo dele não é implantar uma fórmula mágica, uma regra absoluta, mas é te ensinar a pensar e criar o melhor procedimento para você, levando em consideração a sua realidade. Então, uma vez que você já entendeu que esse serviço é importante, por outro lado, você precisa saber se posicionar com seu cliente, deixando claro que tipo de montagem e desmontagem está inclusa no seu serviço. Nos contratos que eu faço, normalmente, quando o profissional, ele fala assim, Tainara, eu acompanho montagem e desmontagem. Aí a gente tem uma cláusula que fala o seguinte, a montagem inclusa neste serviço é aquela onde a contratada irá permanecer no local do evento a partir das 7 horas da manhã, acompanhando os fornecedores, bem como a desmontagem que se iniciará imediatamente após o término do evento. Ou seja, eu oriento que a montagem e a desmontagem que já está inclusa sempre para você como regra, seja aquela que comece no dia a montagem e a desmontagem se inicie também no mesmo dia, imediatamente após o evento. Porque é muito comum, como eu já citei, que os fornecedores comecem a fazer a montagem dias antes. Então, assim, isso tem um custo. Aonde é esse lugar? É do lado da sua casa ou é na cidade do lado? Então, eu deixo isso claro para o cliente. No dia do evento, 7 horas da manhã, eu vou estar lá acompanhando montagem. E assim que o evento acabar, eu continuo com a minha equipe. Agora, se você quiser que eu vá durante a semana, todos os dias, isso tem um custo à parte. Aí você tem lá a sua tabela
com o valor desse seu acompanhamento. Por outro lado, nada impede que você tenha um serviço, uma assessoria premium que dá para o cliente full time, né, acompanhamento em tempo, sei lá, integral durante a semana. A gente já vendeu assim. O cliente pagou para que durante a semana a gente ficasse à disposição. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu não trabalho sozinha. Então, tenho outras pessoas que estão aptas para acompanhar minhas outras noivas, tenho suporte, essas pessoas estão nos grupos, né, das noivas, para que eu pudesse ficar full time por esse cliente. Então, ou seja, você precisa enxergar uma oportunidade de venda até na montagem e na desmontagem. Então, vamos lá. Adianta no dia do evento você simplesmente aparecer lá às 7 horas da manhã? Não. Um serviço eficiente começa lá atrás. A montagem precisa ter roteiro, assim como a cerimônia, a recepção tem. Então, lá quando você faz aquela reunião final de checklist, que você pega todos os contratos e todos os orçamentos, se for uma assessoria parcial, porque normalmente na completa você já tem tudo isso em mãos, você vai ler todos os contratos, entrar em contato com os fornecedores e alinhar o que eles precisam, em que momento, qual horário, qual dia da semana eles querem entrar. Eu normalmente entro em contato com a casa de festa, pergunto se vai ter eventos em dias anteriores e também pergunto se é possível que os fornecedores entrem um pouquinho antes, sem trazer, né, sem onerar isso para os meus clientes. Normalmente, algumas situações são totalmente possível. Então, o que eu faço? Eu vou fazendo o cronograma. Tal dia vai ser a pista de dança, a parte de estrutura, tal horário. Quem que é a pessoa que vai estar lá na casa para receber? Pegue o telefone, o nome dessa pessoa, né? Monitore isso e passe eventualmente o contato de um para o outro para esses fornecedores. Então você precisa fazer isso com cada um. Uma dica muito importante: normalmente em contratos, os fornecedores precisam ser mais restritivos. Às vezes você vai ver no contrato da casa de festa que ela fala assim, a montagem só 12 horas antes do evento. Ou seja, se o evento começar às 6 horas da tarde, só pode ser 6 horas da manhã. Mas isso não significa que você, ao ligar, não consiga flexibilizar. Eu falo isso porque hoje eu cuido de uma casa de festa também e eu sempre explico para os clientes, olha, em contrato eu preciso ser mais restritivo, porque pode ser que eu tenha um evento no dia anterior, mas isso não significa que se eu não tiver, eu não deixe você entrar. Então, busque intermediar. Lê o contrato, anota os pontos que você vê que está dando conflito, mas ligue para as pessoas e flexibilize. Conseguiu? Registre isso no e-mail. Então, a gente tem todo esse roteiro dos horários e das entradas. E também, outro ponto que é importante é você fazer cadastro desses fornecedores. Vão existir espaços que vão exigir de você cadastro, CPF, identidade, placa do carro de todos os fornecedores. Inclusive, vão estabelecer horários para que esses fornecedores possam fazer carga e descarga. Tainara, pode? Tem uma legislação que fala que isso é possível? Gente, regras internas, principalmente que visam mais segurança, é lei entre as partes. Então você precisa respeitar isso. Já vai ter casa de festa mais flexível, que vai falar assim, de tal a tal hora tem sempre alguém aqui, é só a pessoa chegar. Eu normalmente gosto de fazer esse cadastro para controle nosso, pensando numa questão futura, vai que acontece alguma coisa, a gente precisa saber quem teve acesso a essa festa. Então, nesse cadastro de fornecedores, a gente coloca o telefone, o horário que a pessoa vai entrar e, de preferência, a placa do carro que vai acessar, né, e o CPF, identidade desse profissional que vai estar ali em nome daquela empresa realizando a montagem do evento. Então imagine só, você já está com todos os contratos, checklists, né, os descritivos em mãos, você leu tudo, pontuou tudo antes de entrar em contato com os fornecedores, ligou para os fornecedores, se colocou à disposição, disse que você vai estar ali para auxiliar a parte de montagem, entrou em contato com a casa de festa, né, perguntou o que precisa, quais são os horários possíveis, flexibilizou, anotou isso tudo, no dia do evento você está lá e as coisas praticamente fluem naturalmente conforme você já combinou
previamente com os fornecedores. E a sua atuação lá, eu costumo brincar que não é para ficar igual fiscal da prefeitura. A gente sabe que principalmente a parte de decoração tem um momento da montagem que é uma bagunça, é uma sujeira, né? A gente tem até cenas disso que a gente pode compartilhar aqui com você. Só que a gente precisa lembrar que o cliente está comprando a decoração na hora do evento. O que acontece na montagem fica na montagem, a não ser que realmente seja algo que no final das contas vai acarretar numa promessa que não foi cumprida. Agora, se o chão está sujo, que se está cheio de confusão, não desespere. Você precisa conversar com o profissional e principalmente respeitar o trabalho dele. Então, ali na montagem você fica de suporte, né, dando check nas coisas que estão sendo entregues. E outra coisa muito importante, quebras e danos. Eu entendo que a peça que quebra dentro do caminhão, porque o profissional ao manusear isso quebrou, isso é de responsabilidade da empresa, isso não é ônus do meu cliente. Agora, com certeza, aquele puff que furou com salto-agulha da minha madrinha, que subiu, né, nessa peça da decoração, sim, meu cliente vai ter que pagar por isso junto ao decorador. Então, quando você acompanha a montagem, você traz também mais transparência em relação a perdas e danos. E isso também acontece em relação à desmontagem. De igual forma, aquela peça que quebrou dentro do caminhão, que foi manuseada errada, já não era no momento do evento, os fornecedores que precisam arcar com isso. Agora, como que você vai conseguir passar um relatório, né, realmente fidedigno de quebras e danos se você não estava na montagem, se você não estava na desmontagem? Não estou falando, né, que a gente deve duvidar aí da idoneidade dos fornecedores, nada disso, mas fica até assim mais fácil de você falar assim, olha, noiva, realmente eu estava lá, isso não quebrou durante a montagem, isso quebrou durante o evento. Então, você precisa ser profissional e diplomático e nunca simplesmente virar defensor do seu cliente a qualquer custo. A gente precisa lembrar, o casamento passa, os fornecedores ficam. Então, por fim, a desmontagem. Da mesma forma, você tem que ter roteiro para isso. Não significa porque o fornecedor conseguiu entrar ali 3, 4 dias antes, se for o caso, que ele tem essa autorização de desmontar também durante a semana posterior. Às vezes vai ter um casamento logo após, tem um casamento no sábado, o outro é no domingo. Então não esqueça também de verificar isso com a casa de festa e também se é possível. Eu normalmente gosto, assim, quando eu tenho oportunidade, e fecha um cliente de assessoria completa, se a casa de festa já tem um evento no dia anterior ou um dia posterior, eu peço o contato da noiva, dos clientes e tento, às vezes, fechar os mesmos fornecedores. Não é para o projeto ficar igual, mas para facilitar a logística, né? Nem que ele leve 1, 2 caminhões de uma vez, cientes que um evento vai ser de um jeito, do outro vai ser totalmente de outra forma. Eu já fiz vários, mas isso realmente facilita muito a logística. Então, eu por experiência própria, compartilho que em alguns lugares é muito difícil acompanhar a desmontagem como regra, porque normalmente desmontagem em algumas regiões vai acontecendo picadinho durante a semana, mas nem que seja à distância, você não pode deixar de monitorar isso. Então, recapitulando a partir de agora, montagem, pelo menos a montagem para você presencial tem que ser regra. Aquela montagem, a desmontagem que vai acontecendo parceladinha, pense em incluir isso como um diferencial, ou vendendo como adicional, ou até mesmo oferecendo para o seu cliente um serviço onde você possa ficar full time à disposição dele, a semana que antecede e a semana posterior ao evento. Lembrando que nestas hipóteses você precisa deixar lá uma equipe, alguém de stand-by para dar suporte para suas outras noivas. Afinal de contas, uma empresa séria alcança o equilíbrio e não vai aí, talvez, criar problemas com os clientes em andamento, porque você talvez não está conseguindo administrar a sua atenção total voltada para o evento da semana. Foi uma preocupação que desde o início eu sempre tive. Eu falei, bom, eu preciso ter pessoas no meu suporte
porque eu sei que na semana do evento ali fica super intenso, mas a minha noiva que casou daqui 6, 7 meses, ela não pode deixar de ter atenção. Então, pense em tudo isso, conta pra mim, faz a experiência de acompanhar a montagem se você não acompanha e qualquer dúvida eu estou à disposição no suporte.